believe there's been a distortion in the space-time continuum. Exactly. So if you ask yourself, can I distort it in interesting ways that might benefit what I want to do in the universe? Um buraco de minhoca, também conhecido como Ponte Estenrose, é como um túnel com duas aberturas em lugares ou tempos diferentes. Baseia-se na ideia de que nada é completamente plano ou sólido. Tudo tem pequenas lacunas e rugas, inclusive o tempo. Na menor escala, existe um lugar chamado espuma quântica, onde podem existir buracos de minhoca. Infelizmente, esses buracos de minhoca são muito pequenos para os humanos passarem. No entanto, alguns cientistas acham que pode ser possível capturar um buraco de minhoca e torná-lo grande o suficiente para viagens. Teoricamente, um buraco de minhoca poderia nos levar a outros planetas ou mesmo nos permitir viajar ao passado se as duas extremidades do buraco de minhoca estivessem no mesmo lugar, mas em momentos diferentes. Well, if you have a black hole, what's on the other side? It would be like a white hole. I mean, why not? Right. Where everything only comes out. Right. Then how would you connect them? With a wormhole. Mas outra teoria diz que um buraco de minhoca pode ser um caminho de conexão entre um buraco negro e um buraco branco. Mas há um grande problema com os buracos de minhoca, e está relacionado a paradoxos. Um paradoxo famoso é o paradoxo do avô, em que alguém volta no tempo e impede sua própria existência. Esse tipo de viagem no tempo quebraria a regra fundamental de que a causa acontece antes do efeito. Então, no final, um buraco de minhoca como descrito não pode existir. Na ficção científica, existem muitas histórias sobre viagens através de buracos de minhoca. Mas, na realidade, é muito mais complicado e ainda nem encontramos um. Prevê-se que os buracos de minhoca sejam incrivelmente pequenos, e à medida que o universo se expande, alguns podem ter se expandido para tamanhos maiores. Os buracos de minhoca são fascinantes porque podem conectar não apenas lugares diferentes em nosso universo, mas também universos diferentes. Alguns cientistas até sugerem que, se movermos uma extremidade de um buraco de minhoca de uma certa maneira, isso pode nos permitir viajar no tempo. O astrofísico Eric Davis explica que, com buracos de minhoca atravessáveis, poderíamos ir para o futuro ou até mesmo visitar o passado. No entanto, não vai ser fácil. Transformar um buraco de minhoca em uma máquina do tempo exigiria um esforço enorme. Apenas criar e usar um buraco de minhoca já é um grande desafio. No entanto, o cosmólogo Stephen Hawking discorda e argumenta que não é possível usar um buraco de minhoca para viagens no tempo. De acordo com Eric Christian, da NASA, um buraco de minhoca na verdade não nos permite voltar no tempo, é mais como um atalho que aproxima lugares distantes. Os cientistas consideraram adicionar um tipo especial de matéria chamada matéria exótica para estabilizar um buraco de minhoca para que as pessoas pudessem viajar com segurança por ele. No entanto, existe o risco de que mesmo a adição de matéria regular torne o buraco de minhoca instável. Infelizmente, nossa tecnologia atual não é avançada o suficiente para encontrar, ampliar ou estabilizar buracos de minhoca. It seems like the wormholes are inherently unstable, the big ones. And if you try to travel through one, it collapses. Mas os cientistas continuam estudando e explorando esse conceito, esperando que a tecnologia futura torne isso possível. Como diz o físico Nimar Kaniamed, para tornar os buracos de minhoca seguros para a viagem humana, estamos definitivamente falando sobre tecnologia de futuro distante. Então, por enquanto, é algo que só podemos sonhar. No entanto, há uma teoria interessante proposta pelo físico teórico Nikodem Poplawski. Ele sugere que uma estrela gigante colapsada em outro universo poderia ter criado um buraco de minhoca em nosso universo. De acordo com seus cálculos, as condições dentro desse buraco de minhoca podem se assemelhar às do Big Bang, o que poderia explicar alguns mistérios sobre a gravidade e a expansão do universo. E assim, poderíamos muito bem estar vivendo dentro de um buraco de minhoca. No entanto, é necessário mais refinamento para entender se viajar entre universos através de um buraco de minhoca é possível. É importante notar que outros cientistas têm opiniões diferentes sobre essa teoria, alguns considerando-a mais teórica do que prática. A questão-chave permanece se a matéria necessária para construir um buraco de minhoca realmente existe. Spiaking of Traveling Between Universes, NASA has made a groundbreaking discovery Antarctica which might be a portal to a universe where time runs backwards. A ficção científica em vários idiomas e países adora universos paralelos.
A ideia de um universo como o nosso, mas onde poderíamos levar uma vida completamente diferente, com circunstâncias totalmente diferentes das nossas é tentadora, para dizer o mínimo. No drama coreano de 2020 The King, o rei do Reino da Coreia viaja para um universo onde vive como civil, na República da Coreia. Nas Crônicas de Nárnia, 4 crianças viajam para um fantástico universo paralelo de leões falantes, bruxas malvadas e onde eles se tornam príncipes e princesas. As possibilidades são infinitas. Mas e se os universos paralelos não se limitarem apenas à ficção científica e à fantasia? E se for tão verdadeiro quanto você e eu? E se uma das principais agências de pesquisa espacial encontrou provas de um universo paralelo? Segundo as reivindicações, a NASA detectou um universo paralelo onde as leis da física são opostas às nossas. Onde os asteroides não colidem com o planeta, mas parecem deixá-lo. Na mecânica quântica, um universo paralelo é teorizado como existindo ao lado do nosso, embora indetectável. 4 anos atrás, a antena transitória impulsiva antártica, conhecida como ANITA para abreviar, tropeçou em algo incomum. O ANITA é um balão de hélio de alta altitude com um conjunto de antenas de rádio e é parcialmente financiado pela NASA. Em alguns casos, a ANITA detectou o que pareciam ser neutrinos altamente energéticos vindo da Terra. O telescópio pode detectar esses neutrinos vindos do espaço e atingindo a camada de gelo na Antártica. Ele detectou essas partículas, mas em vez de vir do espaço, descobriu-se que os neutrinos vinham da superfície da Terra sem nenhuma fonte. Contrário ao nosso. Um neutrino é uma partícula subatômica muito semelhante a um elétron. Mas não tem carga elétrica e tem uma massa muito pequena, que pode até ser zero. Os neutrinos são uma das partículas mais abundantes no universo. Mas porque eles têm muito pouca interação com a matéria, eles são incrivelmente difíceis de detectar. As detecções do ANITA aconteceram pela primeira vez em 2016, depois novamente em 2018, sem nenhuma explicação confiável que pudesse ser obtida usando nossas leis da física. Desde então, os físicos têm trabalhado para descobrir se esses resultados podem ser explicados com nossos modelos atuais de física ou têm algo a ver com a própria configuração experimental, ou se algo como um universo paralelo existe afinal. Nosso universo é inimaginavelmente grande. Centenas de bilhões, se não trilhões, de galáxias giram pelo espaço, cada uma contendo bilhões ou trilhões de estrelas. Alguns pesquisadores que estudam modelos do universo especulam que o diâmetro do universo pode ter 7 bilhões de anos-luz de diâmetro. Outros acham que poderia ser infinito. Antigamente pensávamos que a Terra era o centro do universo, e depois o Sistema Solar e nossa galáxia. E fomos reprovados em todas as ocasiões. Não é possível então que nosso universo seja apenas um grão de poeira na vastidão do cosmos. Uma importante cosmóloga, Laura Mersini-Ogonton, afirma ter evidências de universos paralelos que podem ser vistos no céu noturno e acredita que a impressão digital desses universos alternativos pode ser identificada. O professor Mersini-Ogonton disse que a chave para identificar universos alternativos é observar a radiação cósmica de fundo nas bordas do universo visível, com alguns mais habitáveis do que o universo em que vivemos atualmente. O princípio Copérnico, o conceito de que a Terra não é a única ou especial e que existem muitos outros planetas como o nosso, diz que aceitar a realidade de outros universos é a extensão natural disso. Mas, quantos outros universos podem se conectar ao nosso ou onde eles estão é uma questão muito mais difícil, pois é possível que alguns façam parte do mesmo espaço-tempo que estão enredados uns nos outros. Agora, vários físicos importantes estão trabalhando em maneiras de identificar e até mesmo examinar as novas realidades, já que a ideia de um multiverso, que antes era assunto de histórias de ficção científica selvagens e teorias científicas marginais, agora é dominante. O professor afirma que o Big Bang, origem do nosso cosmos, teria deixado marcas em todos os universos potenciais se estivessem todos amontoados em um espaço infinitamente minúsculo. Essas marcas, ela afirma, podem ser observadas hoje na forma de pontos frios na radiação cósmica de fundo. Vazios cósmicos. Há cerca de 13,7 bilhões de anos, tudo o que conhecemos era uma singularidade infinitesimal. Então, ele entrou em ação, inflando mais rápido que a velocidade da luz em todas as direções por uma pequena fração de segundo. Antes que 32 segundos se passassem, o universo explodiu para 26 vezes seu tamanho original em um processo chamado inflação cósmica. E tudo isso é antes da expansão real da matéria que geralmente pensamos como o próprio Big Bang, que foi uma consequência de toda essa inflação. À medida que a inflação desacelerou, um dilúvio de matéria e radiação apareceu, criando o clássico Big Bang bola de fogo, e começaram a formar os átomos, moléculas, estrelas e galáxias que povoam a vastidão do espaço que nos rodeia.
Esse misterioso processo de inflação e o Big Bang convenceram alguns pesquisadores de que múltiplos universos são possíveis, ou mesmo muito prováveis. De acordo com o físico teórico Alexander Vilenkin, da Tufts University, em Massachusetts, a inflação não acabou em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora tenha acabado para tudo que podemos detectar na Terra há 13,8 bilhões de anos, a inflação cósmica de fato continua em outros lugares. Isso é chamado de teoria da inflação eterna. E quando a inflação termina em um determinado local, um novo universo de bolhas se forma. Esses universos de bolhas não podem entrar em contato uns com os outros porque continuam a se expandir indefinidamente. Se partíssemos para a borda de nossa bolha, onde ela poderia colidir com o próximo universo de bolhas, nunca a alcançaríamos porque a borda está se afastando de nós mais rápido do que a velocidade da luz e mais rápido do que nós. Jamais poderia viajar. E mesmo que pudéssemos chegar à próxima bolha, de acordo com a inflação eterna, combinada com a teoria das cordas, nosso universo familiar com suas constantes físicas e condições habitáveis poderia ser totalmente diferente do hipotético universo bolha próximo ao nosso. E embora a abertura de portais para outros planos da realidade não seja impossível, é muito, muito improvável. Seriam necessários aproximadamente 110 bilhões de eletronvolts de energia para viajar através dos buracos de minhoca metaversais, como Rick e Morty fazem em quase todos os episódios da popular série. As regras de bom senso da física que usamos todos os dias podem fazer sentido para nós, mas em escalas muito pequenas o bom senso falha completamente. No nível quântico, o vácuo vazio do espaço está fervendo com minúsculas partículas surgindo e desaparecendo constantemente. Em um nível quântico, as minúsculas partículas que compõem os blocos de construção de tudo, nem mesmo têm uma localização definida, apenas uma mancha de posições possíveis ditadas por regras complexas de probabilidade. Muitos físicos teóricos sugerem que o fato de partículas minúsculas como elétrons e fótons não terem um lugar definido no universo é a evidência definitiva de que existem muitos universos paralelos. Existe um universo paralelo e os buracos de minhoca têm algo a ver com isso? A resposta pode estar olhando para nós o tempo todo, mas o que eu sei? O que você acha? Deixe seus comentários abaixo, e não se esqueça de se inscrever no BitPT, além do azul.